as peças aqui. A bomba vai ter, a gente vai conseguir logar lá na bancadinha, os sensores são os mesmos. Isso vai dar para fazer. No que a gente quer, a gente vai conseguir cobrir.
Ao voltar a enxergar bem com apenas 8 segundos por dia, segundo pesquisas recentes, isso pode ser realidade na vida de qualquer pessoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com grande alegria a festa de Santo André, o irmão de São Pedro, que foi apelidado pela tradição de Protóclitos, ou seja, o primeiro chamado. Nós sabemos, através do Evangelho de São João, como foi esse chamado que está resumido no Evangelho de hoje. Ou seja, o Evangelho de hoje apresenta que Jesus, passando na margem da Galileia, encontrou 2 irmãos e chamou os 2 irmãos, Pedro e André. Enquanto o Evangelho de João nos diz com mais especificidade que André era discípulo de São João Batista. E, sendo discípulo de São João Batista indicou para ele o Cristo. Ele foi até Jesus. Tendo encontrado Jesus, permanecido com ele, ele, então, vai e convida São Pedro. Ou seja, São Pedro, o irmão de Santo André, seguiu Jesus somente depois que André já era discípulo, né, de Cristo e o apresentou. Interessante nós vemos essa dinâmica extraordinária, essa dinâmica apostólica. Em primeiríssimo lugar, vamos entender, o apóstolo é aquele que é convidado para estar com Jesus. O Evangelho de São Marcos, quando ele fala da instituição dos 12 apóstolos, quando ele apresenta a lista de Jesus escolhendo os 12 apóstolos, ele diz assim, que Jesus, ele foi e os fez 12. Ele escolheu aqueles que ele quis para estarem consigo. Essa é a primeira dinâmica da vida apostólica, é estar com Jesus, é viver com Jesus, como aconteceu com Santo André. Santo André, né, encontra-se com Jesus e pergunta, mestre, onde moras? Jesus disse, vinde ver. E eles foram, permaneceram com ele. Pois bem, essa realidade do permanecer com Cristo, de estar com ele, de estar na intimidade de Jesus, de ser amigo de Jesus, é fundamental na vida apostólica. Porque se você não tem vida de oração, se você não tem vida íntima com Cristo, se você não se encontrou com ele, a quem você vai anunciar? E essa é uma das realidades que as pessoas mais têm dificuldade de compreender. Todo mundo quer evangelizar, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer falar da palavra de Deus, todo mundo quer testemunhar o Cristo, mas você vai testemunhar o quê se você não se encontrou com ele? Então, essa é a primeira realidade. Buscar, mestre, onde mora? É fundamental, é importante. Mas um apóstolo não pode parar por aí. Ele tem que ser apostólico, né? Ele é um enviado, então ele deve ser missionário. Assim, quando André vai e busca São Pedro para dizer que encontrou o Messias, ali nós temos o primeiro ato missionário, né, dos apóstolos. Os apóstolos já começam, já nascem desde a sua origem com missionariedade para testemunhar aquilo que encontram. Então, essa dinâmica apostólica do vinde, estar com Jesus, e o ide, anunciar o Evangelho. Vinde, ide. Que é exatamente aquilo que a conferência de Aparecida quis colocar no seu lema. Nós somos discípulos missionários. Esse estar com Cristo e aprender Cristo, para somente depois irmos para o mundo, somente depois, para ensinar o Evangelho. Porque senão as coisas se invertem, e aí nós vamos para o mundo para aprender, nos paganizamos, nos tornamos maus cristãos, mundanos, burgueses, satisfeitos e contentes, né, com a nossa conformidade ao mundo moderno, e traímos o Cristo. Santo André, hoje, é para nós um exemplo de discípulo missionário.
nesse tempo do Advento, ele tem um tempo para de maior oração, possamos assim verdadeiramente anunciar a alegria do Natal, do Cristo que vem e vem para todos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá vendo esse joelho inchado? Se você sofre com dores articulares, preste muita atenção, porque isso pode salvar a sua vida. Esse era o meu joelho há 8 meses atrás. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com grande alegria a festa de Santo André, o irmão de São Pedro, que foi apelidado pela tradição de Protóclitos, ou seja, o primeiro chamado. Nós sabemos, através do Evangelho de São João, como foi esse chamado que está resumido no Evangelho de hoje. Ou seja, o Evangelho de hoje apresenta que Jesus, passando na margem da Galileia, ele encontrou 2 irmãos e chamou 2 irmãos, Pedro e André. Entanto, o Evangelho de João nos diz com mais especificidade que André era discípulo de São João Batista. E, sendo discípulo de São João Batista indicou para ele Cristo. Foi até Jesus. E tendo encontrado Jesus, permanecido com ele, então vai e convida São Pedro. Ou seja, São Pedro, o irmão de Santo André, seguiu Jesus somente depois. André já era discípulo, né, de Cristo e o apresentou. Interessante nós vermos esta dinâmica extraordinária, essa dinâmica apostólica. No primeiríssimo lugar, vamos entender. O apóstolo é aquele que é convidado para estar com Jesus. O Evangelho de São Marcos, quando ele fala da instituição dos 12 apóstolos, quando ele apresenta a lista de Jesus escolhendo os 12 apóstolos, ele diz assim, que Jesus, ele foi e os fez 12. Ele escolheu aqueles que ele quis para estarem consigo. Essa é a primeira dinâmica da vida apostólica, é estar com Jesus, é viver com Jesus, como aconteceu com Santo André. Santo André, né, encontra-se com Jesus e pergunta, mestre, onde moras? Jesus disse, vinde ver. E eles foram, permaneceram com ele. Pois bem, essa realidade de permanecer com Cristo, de estar com Ele, de estar na intimidade de Jesus, de ser amigo de Jesus, é fundamental na vida apostólica. Porque se você não tem vida de oração, se você não tem vida íntima com Cristo, se você não se encontrou com Ele, a quem é que você vai anunciar? E essa é uma das realidades que as pessoas mais têm dificuldade de compreender. Todo mundo quer evangelizar, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer falar da palavra de Deus, todo mundo quer testemunhar o Cristo, mas você vai testemunhar o quê se você não se encontrou com Ele? Então, esta primeira coisa, de buscar, mestre, onde moras? Vinde ver. É fundamental e importante. Mas um apóstolo não pode parar por aí. Ele tem que ser apostólico, né? Ele é um enviado, então ele deve ser missionário. Assim, quando André vai e busca São Pedro para dizer que encontrou o Messias, ali nós temos o ato missionário, né, dos apóstolos. Os apóstolos já começam, já nascem da sua origem com missionariedade para testemunhar aquilo que ele fala. Então, é o ide. Essa dinâmica apostólica do vinde, estar com Jesus, e ide, anunciar o Evangelho. Ide. E exatamente aquilo que a conferência de Aparecida quis colocar como seu lema. Nós que somos discípulos
missionários. Esse estar com Cristo e aprender com o Cristo. Para somente depois irmos para o mundo. Somente depois. Para ensinar o Evangelho. Porque senão as coisas se invertem. E aí nós vamos para o mundo para aprender. Nos paganizamos. Nos tornamos maus cristãos. Mundanos, burgueses, insatisfeitos e contentes, né, com a nossa conformidade ao mundo moderno. Pois bem, São André hoje é para nós um exemplo discípulo. Nós temos um tempo para estar com Cristo. Agora nós possamos verdadeiramente anunciar o Natal. Isso para todos nós. Deus abençoe nós. Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com grande alegria a festa de Santo André, irmão de São Pedro, que foi apelidado pela tradição de Protóclitos, ou seja, o primeiro chamado. Nós sabemos, através do Evangelho de São João, como foi esse chamado que está resumido no Evangelho de hoje. Ou seja, o Evangelho de hoje apresenta que Jesus, passando na margem da Galileia, ele encontrou dois irmãos e chamou os dois irmãos, Pedro e André. No entanto, o Evangelho de João nos diz com mais especificidade que André era discípulo de São João Batista. Sendo discípulo de São João Batista, Batista indicou para ele Cristo. Foi a Jesus. Tendo encontrado Jesus, permanecido com ele, então vai ir a São Pedro. Ou seja, São Pedro, o irmão de Santo André, seguiu Jesus somente depois que André já era discípulo, né? E o apresentou. Nós podemos essa dinâmica extraordinária, essa dinâmica apostólica. Em primeiríssimo lugar, vamos entender. O apóstolo é aquele que é convidado para estar com Jesus. O Evangelho de São Marcos, quando ele fala da instituição dos 12 apóstolos, quando ele apresenta a lista de Jesus escolhendo os 12 apóstolos, ele diz assim que Jesus, ele foi e os fez 12. Ele escolheu aqueles que ele quis para estarem consigo. Essa é a primeira dinâmica da vida apostólica, é estar com Jesus. É viver com Jesus, como aconteceu com Santo André. Santo André, né, encontra-se com Jesus e pergunta: mestre, onde moras? Jesus diz: vinde ver. E eles foram, e permaneceram com ele. Pois bem, essa realidade do permanecer com Cristo, de estar com ele, de estar na intimidade de Jesus, de ser amigo de Jesus, é fundamental na vida apostólica. Porque se você não tem vida de oração, se você não tem vida íntima com Cristo, se você não se encontrou com ele, a quem é que você vai apostar? E essa é uma das realidades que as pessoas mais têm dificuldade de compreender.
Todo mundo quer evangelizar, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer falar da palavra de Deus, todo mundo quer testemunhar o Cristo, mas você vai testemunhar o quê se você não se encontrou? Então, essa é a primeira realidade. E buscar, mestre, onde moras? Vinde, ver. É fundamental e importante. Mas um apóstolo não pode parar por aí. Ele tem que ser apostólico, né? Ele é um enviado. Então, ele deve ser missionário. Assim, quando André vai e busca São Pedro para dizer que encontrou o Messias, ali nós temos o primeiro ato missionário, né, dos apóstolos. Os apóstolos já começam, já nascem desde a sua origem com missionariedade para testemunhar aquilo que encontram. Então, é o ide. Essa dinâmica apostólica do vinde está em Jesus e o ide anunciar o Evangelho. Ide, 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 ide. Que é exatamente aquilo que a conferência de Aparecida quis colocar como seu tema. Nós que somos discípulos missionários. Esse estar com Cristo e aprender com o Cristo. Para somente depois irmos para o mundo. Somente depois. Para ensinar o Evangelho. Porque senão as coisas se invertem. E aí nós vamos para o mundo aprender, nos paganizamos, nos tornamos maus cristãos, mundanos, burgueses, insatisfeitos e contentes, né, com a nossa conformidade ao mundo moderno e traímos o Cristo. Pois bem, Santo André hoje é para nós um exemplo de discípulo missionário. Nesse tempo do Advento, nós temos tempo para estar em Cristo, tempo de maior oração, para que possamos assim verdadeiramente anunciar a alegria do Natal, do Cristo que vem e vem para todos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.